o melhor desta noite, que é ministrar a palavra do Senhor Jesus e ouvir a voz do Senhor, amém? A pessoa mais perto do meu ouvido hoje sou eu, então eu gostaria muito de ouvir uma palavra do Senhor aqui e que Ele possa nos abençoar. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 15 e o versículo 16, eu vou continuar com o tema que eu estava tratando na semana passada, e eu tenho certeza que Deus vai derramar da mesma porção que Ele derramou na semana passada aqui, porque Ele é o mesmo Deus da semana passada, só que é um Deus que faz coisas diferentes hoje, amém? Isso que é maravilhoso de servir ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele não fará o mesmo que Ele fez na semana passada. Ele sempre traz renovo, Ele sempre renova a sua palavra e as nossas vidas. Atos capítulo 15, versículo 16, se você não trouxe a sua Bíblia hoje, você pode ler aqui no telão. Mas aí você traz ela na semana que vem. Amém? Porque nós temos que estar com a palavra do Senhor aqui na igreja. Então, Atos capítulo 15, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Abaixe sua cabeça por um minuto e vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, a Tua presença já é neste lugar, porque quando nós chamamos a Tua atenção através da adoração, é impossível que o Senhor não se manifeste. Então hoje, Pai, nós já sentimos a Tua presença aqui, nos acolhendo enquanto cantávamos louvores a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus agora, Senhor Deus, é um pedido um pouco mais ousado. Eu gostaria, Senhor Deus, que o Senhor estivesse habitando em cada coração, preparando cada ouvido, Senhor Deus, para receber aquilo que será ministrado. Eu, Pai, sou somente mais um ouvinte nesta noite, e preciso que o Senhor fale comigo também. Então, Pai, tudo que eu preparei, tudo que eu idealizei com os meus pensamentos, que seja colocado em segundo plano agora, e que o Senhor seja o supremo, Pai, o Senhor seja absolutamente reverenciado nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Faça morada e fale conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. O tema é muito importante, porque ele trata de uma mudança significativa que pode acontecer na tua vida, e que aconteceu na minha, e que provoca algo no coração de Deus. Então o tema é muito importante. Eu vou falar hoje, dar continuidade à restauração ou à reedificação do tabernáculo de Davi. Um tema maravilhoso inserido dentro da palavra, que quando você busca discernimento espiritual e você lê a palavra examinando a Bíblia Sagrada, você descobre que Deus tem algo a realizar neste tempo em cada homem, mulher e até mesmo criança que se dispor a ter um relacionamento mais íntimo e pessoal com Deus. Isso é fato. Irmãos, eu quero primeiro fazer menção de tudo que está em volta deste texto, né? Tudo que está em volta desta palavra primeiro, para você entender e se situar. O fato é que, irmãos, antes, quando você pega a Bíblia no Velho Testamento, e até a vinda de Jesus Cristo, você está olhando a palavra, você está sempre enxergando que Deus tinha um povo escolhido, um povo separado, um povo que foi formado lá na raiz, lá no Egito, depois saindo do Egito, Deus separa um povo, Deus insere diversas leis e mandamentos, irmãos, que não eram poucos, pelo menos 613 leis, este povo tinha que cumprir, e eles caminharam debaixo desta palavra. Nós vemos que Deus ele tratava esse povo de uma forma toda especial, até que vem Jesus Cristo, e Jesus Cristo vem cumprir tudo aquilo que a Bíblia chama de sombra daquilo que iria se cumprir no futuro. Então quando você olha o Velho Testamento, que é para trás de Mateus, os livros que são para trás de Mateus, você está enxergando Deus trabalhando de uma forma profética, por que não dizer através de uma grande parábola, para aquilo que seria futuro, para aquilo que seria nos dias de hoje,
para aquilo que seria para você hoje, preparando a vinda de Jesus para que fosse inserida uma nova aliança. É isso que a Bíblia trata. Qual é o tema central da Bíblia Sagrada? O tema central da Bíblia Sagrada é e sempre foi Jesus Cristo. Ele é o tema principal da Bíblia. Então você vai encontrar Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia, até no Velho Testamento, até mesmo antes dele vir. E o fato é que quando Jesus veio, algo mudou. Algo aconteceu espiritualmente, que nós como cristãos precisamos ter isso muito claro em nossa mente, para que possamos viver a essência e a plenitude do Evangelho. O que aconteceu? Depois que Jesus Cristo morre, nós vemos em Atos capítulo 2, 50 dias, que se passam, e nós vemos em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E quando desce o Espírito Santo, aqueles crentes são revestidos do poder e do Espírito Santo de Deus, e Deus começa a trabalhar a mudança na visão, começa a mostrar para eles que a partir de agora, eles não vivem mais a sombra, as regras e a escravidão, como o mesmo apóstolo Paulo falou, da lei, mas eles vivem um tempo diferente, o tempo da graça. E mais especificamente, quem se destaca é o apóstolo Paulo, indo e pregando este evangelho da graça, depois do encontro que ele teve com Jesus, um encontro espiritual que ele teve com Jesus, ele sai ministrando o evangelho da graça, não mais somente para os judeus, para aqueles que estavam debaixo de todas aquelas regras, e debaixo daquele povo separado, mas não, agora ele está pregando o evangelho também para os gentios. Quem são os gentios? Gentios é todo aquele povo que não era diretamente nascido em Israel, não era diretamente judeu, aquele povo escolhido, que veio toda aquela raiz, daquelas famílias, daquelas tribos, mas não, agora o evangelho está sendo pregado para todos aqueles que têm ouvido, e a Bíblia diz que aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito Santo está sendo pregado e ministrado. E sabe o que é mais maravilhoso? É que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, descobre que o mesmo Deus que abençoava os judeus, que o mesmo Deus que abençoava aqueles que estavam debaixo da lei, agora está abençoando os gentios, e está derramando a glória, a presença, o poder. Pessoas estão sendo batizadas, pessoas estão sendo cheias do Espírito Santo, e pessoas estão sendo transformadas pelo evangelho de Cristo, o mesmo que talvez já tenha acontecido com a tua vida. Antes você era um gentil, mas agora você faz parte da família de Deus, você está debaixo do evangelho da graça, o Senhor te alcançou, e você hoje é lavado e remido no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Quantos já entendem e já glorificam o Senhor? Então o apóstolo Paulo, ele vem ministrando a palavra, e de repente surge um grande problema, porque o apóstolo Paulo volta com a notícia: pessoal, os gentios estão aceitando, o evangelho está sendo espalhado por todo mundo. E por que ele encontra um problema? Porque os fariseus, que eram os judeus, aquelas pessoas que eram vidradas na lei, que seguiam à risca a lei, que foram muitas vezes condenados por Jesus, porque era só teoria e nenhuma prática. Então eles vêm e começam a criar um problema e falam assim: viu, não, espera aí, os gentios, aqueles que não seguem a lei, eles estão se convertendo, mas nós temos que inseri-los na lei de Moisés, como por exemplo, nós precisamos circuncidá-los. E começa a tentar inserir coisas da lei dentro de um povo que nunca viveu debaixo da lei, tentando mostrar que o cristianismo estava voltado e baseado naquelas 613 leis. Só que o próprio Jesus Cristo, quando veio em terra, quando foi questionado como homem aqui na terra, foi questionado acerca de todas as leis, acerca de diversos pontos na lei, de repente ele levanta uma voz, e ele, como um rabino tremendo, especialista, conhecedor, desde os 12 anos, um especialista da palavra, ele se levanta e fala assim: eu tenho uma coisa para dizer para vocês, todos os mandamentos se resumem em 2, e ele declarou: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume todo o mandamento. Isso era maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, só debaixo dessas palavras de Jesus, já tinha base para poder ministrar e esquecer todas as coisas. Porque quando eu amo o meu próximo, eu recebo o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu respeito o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu quero que o mesmo bem que está na minha vida esteja na vida dele. Quantos entendem? Será que você ama o seu próximo? Se você ama o próximo, você deseja, se você é abençoado, você quer abençoar pessoas. E o apóstolo Paulo vivia isso. Ele era um cara abençoado, porque ele já tinha Jesus. E só é abençoado quem tem Jesus. Amém?
Ele tinha Jesus, ele era abençoado, ele queria transmitir. Mas os fariseus quiseram inserir, quiseram fazer voltar toda aquela lei, aquilo que mais prendia, matava, escravizava. Mas não, agora nós vivemos a liberdade do Evangelho de Cristo. E aí que começa um problema. E o apóstolo Paulo fala assim, não, eu não vou segurar esse problema sozinho. Eu vou levar para a liderança em Jerusalém. E na liderança em Jerusalém é que ele encontra Pedro, Tiago e João, que foram aqueles que estiveram com Jesus, que conheciam, que são os pais da igreja. E mais forte pela liderança de Tiago, ele leva o problema, os fariseus estão querendo fazer com que os cristãos, que eu estou pregando o evangelho, voltem ao tempo da lei. E aí, o que vocês dizem? E é aí que Tiago entrega essa revelação poderosíssima para nós, que ele começa a explicar que não, eles não vão viver escravizados na lei. Por quê? Porque Amós, 780 anos antes de Jesus vir à terra, um profeta chamado Amós, ele declarou essas palavras que diz assim: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando das suas ruínas e restaurarei. Aí ele continua dizendo, por quê? Para que os demais homens, não só os judeus, os demais homens, busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Ele vai lá e cita o tabernáculo de Davi como referência e como uma profecia que dizia, agora não é só para os judeus, agora não é só mais para um povo separado, escolhido, não. Agora é para todo aquele que crê e for batizado, seja salvo. E para isso ele cita o tabernáculo de Davi, que é Amós, profetizou. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo tocou meu coração e eu fui mergulhar nesse estudo. Por quê? Por que Deus fez referência, até pela boca de um profeta, falando sobre o tabernáculo de Davi, para mostrar uma referência espiritual tão grande, irmãos? Ele usou esse exemplo para mostrar uma referência espiritual. Tem referência espiritual mais importante do que a salvação? E ele utilizou, falando da salvação, o tabernáculo de Davi. Aí surge uma pergunta enorme. Por que o tabernáculo de Davi? Que é o que eu estava ministrando na semana passada. Por que ele não escolheu, por exemplo, o tabernáculo de Moisés, cheio dos seus significados, cheio até mesmo da sua beleza, cheio até mesmo de coisas santificadas, cada peça daquele tabernáculo, cada degrau daquele tabernáculo, cada situação que acontecia ali, todos os rituais religiosos que aconteciam ali, não foram usados como referência para a salvação. Por que ele não escolheu, por exemplo, o templo de Salomão? O templo de Salomão, se você for buscar o templo de Salomão, o multimilionário templo de Salomão, irmãos, era referência no mundo. Na época, tamanha beleza, quantidade de ouro e de riqueza envolvida naquele templo. Por que Deus não usou? Deus usou o tabernáculo de Davi. Aí você vai buscar o tabernáculo de Davi para entender o que era o tabernáculo de Davi. Por que ele foi mais importante com relação à história da humanidade do que esses dois tabernáculos? Aí você vai ver que o tabernáculo de Davi nada mais é um momento na história aonde Davi vai assumir o trono como rei, sucedendo ali Saul, sucessor de Saul. Ele assume o reinado e naquele momento a primeira decisão que ele toma, pegar a arca e trazer de volta para Jerusalém. E aí você lembra muito bem da passagem que fala de Obed-Edom, que nós tantas vezes transmitimos aqui campanhas de Obed-Edom, e todo aquele mover, Davi precisa colocar a arca em um lugar. Davi precisa guardar a arca em um local onde não tenha chuva, não tenha sol, não possa prejudicar a arca. E vale lembrar que a arca é a presença física de Deus na terra. Quando os homens olhavam para a arca, eles sabiam que ali representava a presença física de Deus na terra, fazendo até uma analogia, fazendo até uma profecia sobre Jesus Cristo. A presença física de Deus na terra era a presença de Deus, o Shekinah de Deus, o poder de Deus estava naquela arca. E Davi fala assim, eu não serei rei sem que a arca esteja perto de mim. Então ele quer trazer a arca de volta para Jerusalém. E assim ele faz, ele coloca no Monte Sião, e ele nada mais nada menos estica 4 varas e uma lona por cima, meu irmão. Uma tenda simples, era o tabernáculo de Davi. Não tinha nem
sombra do que era o templo de Salomão. Muito menos rituais do que tinha o templo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, que Deus mandou Moisés construir. O tabernáculo de Moisés, por exemplo, tinha uma coisa chamada véu gigantesco, que eram usados vários carros de bois para carregar aquele véu, que era um véu que separava o santo dos santos do santo lugar, para que o sacerdote entrasse uma vez por ano, naquele local e fizesse sacrifício, onde ficava o quê? A arca. E Davi constrói um local simples, absolutamente simples, e coloca a arca. Por que um local tão simples se transformou uma paixão do coração de Deus? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada narrou o grande foco da história, que é Deus remindo o homem e voltando a ter comunhão com o homem por intermédio de Jesus Cristo, utilizando uma tenda, um templo tão simples como foi o templo de Davi. Essa é a pergunta. Sabe por quê? Porque eu gostaria que a primeira coisa que você aprendesse hoje é extremamente espiritual e profético a reedificação do templo. Sabe por quê? Porque eu estou olhando para um monte de pessoas aqui, no qual Deus está dizendo assim, ó, vocês são templo do Espírito Santo. Quando Deus está dizendo que Ele vai restaurar o templo, vai reedificar o templo, vai reconstruir o templo, Ele está dizendo que Ele vai reconstruir você. Ele vai reconstruir a sua vida espiritual. Talvez eu estou falando com pessoas, porque eu não estou aqui recebendo nenhuma profecia de Deus. Talvez. Há uma grande possibilidade de eu estar falando com pessoas que a sua vida espiritual não é nem sombra do que ela já foi um dia. Eu esteja falando com pessoas que a tua vida e a tua intimidade com Deus não chega nem perto do que um dia ela foi, ou não chega nem perto da promessa que Deus tem para a tua vida através da palavra. Não precisa ser nem da boca de alguém que apontou para você e disse, você será isso, vai ter aquilo, aquilo outro. Não, eu estou dizendo as promessas da Bíblia com relação a você. Quantas promessas da palavra têm se cumprido na tua vida? Porque se não tem se cumprido nenhuma promessa bíblica na tua vida, eu tenho uma coisa para te dizer, tem alguma coisa errada acontecendo. Só que nesta noite Deus te trouxe a este lugar não por acaso. Deus não te trouxe a esse lugar porque de repente você fez uma escolha, não. Eu acredito que Deus marcou a hora, Deus marcou a data, Deus marcou o segundo, Deus marcou o milésimo, Deus marcou este dia, porque Ele quer falar sobre restauração contigo esta noite. Ele quer fazer alguma coisa espiritual aí dentro que você ainda não viveu. Pastor, no domingo passado eu estava delirando dentro dessa igreja, tamanho poder de Deus, e eu não vivi. Não, Deus tem mais. Aquilo ali foi só uma gota. Deus tem mais. Quantos creem? E continua a pergunta: por que Deus escolheu o tabernáculo de Davi como referência? E para que a mudança aconteça em você, a primeira coisa, aprenda, é algo espiritual. Algo espiritual você não consegue ver. Vai acontecer alguma coisa aí dentro que você não consegue ver. Aconteceu alguma coisa aí dentro que você não consegue ver quando você aceitou Jesus. Eu levo muito a sério essa palavra, sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa, da forma mais dolorida. Os dias não são só de sol. Tem dia que vem chuva, irmãos. E no dia que a chuva e o vento vêm, pastor, sabe o que faz a diferença? Aonde está edificada a tua casa? Na rocha ou na areia? Nós não vivemos só dia de sol. Nós vivemos dias de chuva e tem muita gente aqui que sabe do que eu estou falando. Do ano que eu estou falando. E sabe o que faz a diferença? Sabe por que as pessoas olham talvez para nós hoje e dizem assim, viu? Como é que vocês estão de pé? Como é que vocês não vivem sob efeito de remédio?
Como é que vocês não param? Como é que vocês avançam? Como é que aumenta o desejo de fazer a obra, de ver a igreja mais organizada, a igreja crescendo ainda mais? Como é isso? Diante de tanta luta, de tanta guerra, por que acontece isso? É porque um dia eu edifiquei a minha casa na rocha, não edifiquei minha casa na areia. Eu aprendi ao longo dos anos que eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por mim. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é, na essência, e não aquilo que Ele pode ou não fazer, porque, irmãos, fazer ou não é Ele que escolhe. É Ele quem escolhe. O sim ou não pertence a Ele, a hora pertence a Ele, os segundos pertencem a Ele. Ele é dono de tudo. Aí eu pergunto, será que a tua vida está edificada na areia ou a sua vida está edificada na rocha? Como é que está este tabernáculo, este templo do Espírito Santo? Está preparado para o dia da chuva? O dia da chuva vem, irmão. O dia da chuva vem. Depois do culto você senta comigo para a gente contar uma história. O dia da chuva vem. E ele vem mesmo, irmãos. Você sendo crente ou você não sendo crente, o dia da chuva vem, mas estou certo de que se eu firmei a minha casa na rocha, se o meu templo está restaurado, se o meu templo está edificado, se meu templo é a habitação de Deus, Deus me visita como visitava o templo de Davi, eu vou suportar o dia da chuva e eu vou viver firmado na presença do Senhor. Como está seu templo? Me ajuda com essa pergunta? Por favor, irmãos. Pergunta pelo menos para uns 3 aqui essa noite. Como está o seu templo? Pergunta, como está seu templo? Como está seu templo? Como é que está essa tenda aí? Isso vai fazer diferença, irmão. É isso que faz a diferença, meu irmão. É como é que está o templo na hora da chuva. Onde está edificada a casa? Onde está edificada essa casa? Onde está a raiz disso? Quando o vento empurra, irmãos, ela cai ou ela não cai? Pastor, ela não cai e eu não sei como ela não cai. Aí eu digo para você, eu sei como. Eu não consigo enxergar, mas eu sei como. É porque um dia o Senhor entrou na tua vida e Ele firmou raízes na tua vida. E hoje você não depende se você está bem, se você está ruim. Você serve a Deus bem, você serve a Deus ruim, você serve a Deus de todos os jeitos. É isso que acontece com aqueles que servem ao Senhor. E continua ainda a reflexão, por que Deus escolhe o templo de Davi? Por que Deus escolhe o tabernáculo de Davi? Sabe por quê? Eu cheguei numa conclusão. Por 2 motivos principais. Por causa dos corações que estavam lá e por causa da atitude que estava lá. Meu irmão, olhe para cá. Se eu for procurar na estrutura do templo de Davi, eu não vou encontrar resposta para essa pergunta. Por que Deus escolheu o templo de Davi? Se você olhar, coloca os 3. Davi, tabernáculo de Davi, tabernáculo de Moisés, tabernáculo de Salomão. Templo de Salomão. Olhem os 3. Na estrutura física, você não descobre por que Deus escolheu o tabernáculo de Davi, pastor. Por que Deus escolheu o pior? Por que Deus escolheu o pior? É porque os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios. Você está se sentindo o pior de todos? Toma cuidado, Deus vai te usar. Você está sentindo que você não pode? Toma cuidado. Deus costuma escolher essas coisas aí. Amém, igreja? O critério de Deus é diferente dos seus critérios. Os critérios de Deus são diferentes dos meus critérios. Amém? Pela parte física, eu não encontro respostas, mas eu encontro respostas, sabe na onde? No coração das pessoas que frequentavam aquela tenda e na atitude das pessoas que frequentavam aquela tenda. Vamos falar primeiro das pessoas que frequentavam aquela tenda. Lembra da passagem? Davi está trazendo a arca de volta a Jerusalém, está colocando essa arca dentro de uma tenda improvisada, não no tabernáculo, porque o tabernáculo de Moisés estava em outra cidade. Ele escolheu colocar numa tenda improvisada no alto do monte. E tocou o coração de Deus com isso. E chamou a atenção de Deus com isso. Por quê? Primeiro nome, Davi.
Irmãos, Deus não está à procura do templo. Deus não está à procura de uma placa. Deus não está à procura, irmãos, das paredes, das raízes, dos grandes lugares, dos grandes movimentos. Deus está à procura de corações. Quantos entendem? Deus está à procura de corações. Deus está tanto procurando coração aqui, com 60 pessoas, como onde está acontecendo o culto agora de 15 mil pessoas. Ele está procurando o mesmo coração. E Ele enxerga da mesma forma, viu? Ele vai te abençoar da mesma forma nessa noite, em nome de Jesus. Davi, se você olhar a vida de Davi, você começa a entender por que aquela tenda chamou tanta atenção. Irmãos, Davi era um rapazinho que é um mistério a vida desse rapaz. Irmãos, nós não temos muita profundidade teológica, não, mas a gente tem buscado conhecer um pouco. E a vida de Davi, existe um grande mistério, pastor, sobre a vida de Davi, que os teólogos, o pessoal que gosta de ficar discutindo alguns assuntos bíblicos, eles discutem se Davi, ele foi um menino bastardo ou não. O que é bastardo? Bastardo é fruto de um relacionamento extraconjugal do seu pai. Por quê? Porque no Salmo 51, há uma referência no Salmo 51 que ele fala assim, ó, eu fui concebido em pecado pela minha mãe. Há uma referência no Salmo 51. E depois você observa duas coisas na vida de Davi. Uma cultural e uma física, que leva a entender e que traz essa discussão, se Davi era ou não um bastardo, dentre os filhos de Jessé, que eram 8. Por quê? Porque na questão cultural, o filho bastardo, na questão cultural da época histórica, o filho bastardo dele era colocado para atividades mais sujas, mais, vamos dizer assim, indignas. Vamos dizer, seria aquele servo da família, aquela pessoa que não tinha aquela liberdade, era diferente. E nós vemos que Davi sempre estava nas tarefas piores. Você vai ver Davi lá no meio do pasto, trabalhando com as ovelhas, que depois se transformou em uma honra, mas naquela questão cultural ainda não era. Ele vivia no meio da sujeira, ele tinha o cheiro da sujeira, ele era aquela pessoa que vivia lá no pasto mesmo. E nós vemos que Davi era aquele que servia os irmãos. Ou seja, ele pegava a comida, já você falava, leva lá para os seus irmãos na guerra. Ele pegava lá os queijos, que a Bíblia fala, pegava lá aqueles banquetes, e levavam para os irmãos na guerra. Que foi aonde ele teve uma oportunidade, por exemplo, de conhecer Golias e de guerrear contra Golias. Então ele era meio servo da família. E uma outra questão muito forte que levanta essa hipótese é o fato da aparência de Davi. Irmãos, não dá para negar que Davi tinha uma aparência diferente dos irmãos. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura e ruivo. Ou seja, quando os filhos de Jessé passam por Samuel, que foi à casa de Jessé para ungir um rei, quando os filhos de Jessé passam, os 7, ele vê uma aparência, pelo menos em 3, ele vê uma aparência forte, uma aparência diferenciada, uma aparência de um guerreiro. E o fato é que quando passam os 7, nenhum deles era ungido do Senhor. Aí foi que Samuel fez uma pergunta para ele, você viu, mas você não tem mais nenhum filho? Aí que Jessé fala assim, tem, mas tem um que está lá no pasto. E ele é diferente, ele é ruivo, é baixinho, não deve ser o teu escolhido. Manda ele vir, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar até aqui. Foi o que disse Samuel. Quando Davi chegou, automaticamente Deus já falou assim, este é o que eu tenho escolhido. E naquele momento, pegou o chifre, estava cheio de azeite, e derramou óleo sobre a cabeça de Davi e ungiu o rei naquele momento. Então você percebe que Davi, ele realmente, eu não quero entrar no mérito dos teólogos, deixa para os teólogos discutir a teologia, mas o fato é, Davi era um menino rejeitado dentro da família dele. Não precisa ser teólogo, se você lê o texto da palavra, você descobre que Davi era um menino rejeitado. Pelo menos uma coisa eu posso afirmar aqui com certeza, Samuel não acreditava que Davi um dia poderia ser rei. Só que os critérios de escolha de Deus são diferentes dos nossos critérios de escolha. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Deus sonda o
coração. Davi tinha um coração diferenciado. Davi tinha um coração transformado. E sabe qual era a maior característica deste coração? Não era a sua habilidade em cuidar de ovelhas, não era a sua habilidade em defender as ovelhas, não era a sua habilidade de levar comida para os seus irmãos, não era nem a sua habilidade de obediência com os homens. Você sabe qual era a maior característica de Davi? Era o relacionamento do coração dele para com Deus. Cuida do teu coração. Escuta essa palavra pela primeira vez nesta noite, você vai escutar muito a partir de agora. Cuida da paixão do teu coração pelas coisas de Deus. Essa era a diferença de Davi. A paixão do coração de Davi pelas coisas de Deus. Irmãos, tem um outro nome que aparece, e agora a coisa vai começar a esquentar. Um outro nome que aparece, que é Obed-edom. Obed-edom, tão conhecido na palavra do Senhor, segundo Samuel capítulo 6. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. Durante 3 meses o Senhor abençoou toda a tua casa e tudo que ele tinha. E quando você busca a história de Obed-edom, você começa a entender que Obed-edom era uma pessoa diferenciada. Primeiro porque ele era servo de Edom, ou na tradução da palavra, servo do homem. Ele era um levita da casa de Corá. Ele era porteiro, como está em 1 Crônicas capítulo 13. Irmãos, aí ele era um levita da casa de Corá. Por quê? Porque ele sabia tocar instrumentos. E ele foi, depois que a arca foi levada, ele foi escolhido como o porteiro e como levita, que tocava instrumento na casa do Senhor. Aí você pega na vida desse homem, o que é tão especial na vida de Obed-edom para ele ser tão abençoado? Aí você vai lá e tenta analisar essa questão, um levita da casa de Corá. Aí você vai lá para o Salmo 89, e agora eu gostaria que você acompanhasse comigo. Salmo 89. O que é o Salmo 89? Aleluia. Desculpa, Salmo 84. Salmo 84. Não perca o foco. O que eu estou tentando te dizer esta noite é que alguma coisa no tabernáculo de Davi chamou a atenção de Deus. E não era a beleza do tabernáculo. Eu estou dizendo que eram as pessoas, os corações que habitavam aquele tabernáculo. Não era o pastor do tabernáculo. Não eram os músicos, era o coração das pessoas que habitavam aquele tempo. Não era uma pessoa, uma referência. Hoje os tabernáculos têm uma referência, né? Você olha assim, nossa, aquela igreja é uma bênção, por quê? Por causa daquele homem. Não, na época bíblica não. Era por causa de um conjunto de homens, de pessoas, de corações que atraíram a atenção de Deus. E olha o Salmo 84. O que é o Salmo 84? Eram os salmos que os filhos de Corá ministravam a Deus. As canções que faziam referência a essa geração, a essa família, a este povo, esse grupo de pessoas de Corá, do qual vinha Obed-edom, eles faziam louvores. E olha os louvores que ele fazia, o Salmo 84. Olha o que diz a palavra. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, a oração presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Só um minuto, sabe o que esse salmo está dizendo?
o salmo de Obed-edom, o salmo que Obed-edom cantava, o que movia o coração de Obed-edom: Senhor, eu amo a tua casa. Senhor, eu amo o teu tabernáculo. Senhor, eu amo a tua presença. Eu amo a habitação da tua casa. Senhor, assim como os pardais encontraram refúgio, eu encontrei refúgio na tua casa. Eu amo os teus atos, eu amo a tua presença, eu amo o culto que é feito ao Senhor, eu reverencio o culto que é feito ao Senhor. Eu sou feliz servindo ao Senhor dentro do templo, eu sou feliz servindo ao Senhor dentro da igreja. Este era o coração de Obed-edom. Aí sabe uma coisa importante que ele disse, que eu já falei aqui hoje? Ele disse assim, que quando o dia mal vir, quando a dificuldade vir, quando alguma coisa ruim acontecer na sua vida, sabe o que vai fazer diferença? Era o que você era dentro da casa do Senhor. Era onde estava o teu coração quando você vem à igreja. Era o Espírito, era aquilo que estava dentro de você. Isso faz toda a diferença, e eu tenho uma prova viva isso hoje dentro de mim, dentro da minha casa, irmãos. Toda a diferença faz aqueles que estão firmados na casa do Senhor. Sabe por que talvez você não tenha conseguido, a tua vida tem sido assim? Porque você não está firmando estaca na casa do Senhor. Porque você está pulando para lá e para cá. Firma estaca, firma na casa do Senhor. Ama ao Senhor como estes homens amavam o templo. E você vai ver como vai ser a tua vida. Nada vai te abalar, porque é o Senhor que te fortalece, em nome de Jesus. Meu irmão, o que movia o coração de Deus naquela simples tenda, era o coração daquele povo, e eram salmos como esses que eles produziam para o Senhor, dizendo o quanto eles amavam. Quanto você está motivado essa noite, quanto você ama ter vindo a este lugar, quanto você reverencia o culto que está acontecendo aqui hoje, como você se comporta durante a adoração, como você se comporta e dá ouvidos à palavra, o que você tem feito na casa do Senhor, como você trata a casa do Senhor. Isso faz toda a diferença na tua vida. Quantos entendem? Como você toca, como você canta, como você serve, como você cumprimenta, como você fala de Jesus. Isso faz a diferença. Amém, igreja? Este era Obed-edom, músico da casa do Senhor. Este era o coração. Eu amo estar na tua casa, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E agora o último ponto da palavra. Outra coisa que movia o coração dessas pessoas, pastor: fome espiritual. Quando Davi colocou a arca, aqueles homens carregando, e alguns dizem que essa arca, irmãos, tinha aproximadamente 500 quilos. 500 quilos nos ombros. Como eles carregavam 500 quilos nos ombros? Só no céu para a gente saber. Mas eles carregavam. Os levitas colocavam no ombro e carregavam aquela arca para dentro do local onde eles prepararam para o Senhor. Na hora que eles terminaram, todos cansados: poxa, foi trabalhoso. E agora? Vamos embora? Podemos descansar um pouco, Davi? Não, agora nós vamos fazer uma escala. Aleluia. Uma escala que 24 horas, 365 dias no ano, essa arca vai receber adoração. Deus vai receber adoração diante desta arca. 24 horas por dia, eu quero músicos adorando, músicos louvando, pessoas aqui dentro, porque 24 horas do dia, eu quero a presença do Senhor se manifestando na minha vida. Você sabe o que eu enxergo de diferente na arca de Davi? A fome espiritual que eles tinham. Aí uma frase marcou minha vida na semana passada: Deus sempre preferiu fome espiritual do que rituais religiosos espirituais. Deus sempre preferiu fome espiritual. Deus está procurando famintos. Deus está procurando famintos. Deus está procurando famintos pela presença, pela glória e a presença manifesta dele. Ele está procurando a fome que ele achou em Davi, lá no tempo daquela arca. Ele encontrou uma fome de Davi. Não, nós não vamos para casa não. Nós vamos reunir aqui, os músicos vão ficar 24 horas adorando a Deus. E a presença do Senhor, sabe o que fazia? Enchia a casa de fumaça, enchia a tenda de fumaça, a glória do Senhor se manifestava e a fome deles aumentava. Não é que nem a minha fome e a sua, que é a fome do domingo às 19. Opa, domingo às 19 eu tenho fome. Aí segunda-feira não, segunda-feira não tenho muita fome de Deus. Não, segunda-feira eu estou envolvido com tudo. Não, irmãos, você quer ter uma vida espiritual transformada? Muda a tua fome. Desperta a fome.
Fome pela presença manifesta de Deus. Fome pela glória do Senhor. Fome pela unção. Sabe, o problema é que nós despertamos fome. Nós temos fome. Só que nós não chamamos a atenção do Senhor. Escute este exemplo agora. Você pode ter fome. Só que sabe qual que é o problema? Você não chama a atenção de Deus com a tua fome. Você entra de um jeito no culto e você não se faz percebido por Deus. E isso gera um trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Uma criança de colo, né, que nós temos ali. A criancinha de colo lá, na mão do irmão. Meu irmão, ela está ali. Na hora que ela sentir fome, pastor Demir, escuta isso. Na hora que ela sentir fome, e nisso eu sou especialista. Na hora que ela sentir fome, o que acontece? O que ela faz? Ela chama a atenção de quem? Ou do pai. É. Mas que ela chama a atenção, ela chama. Ou será que ela faz assim, ó? Daquele tamanho. Ela pega e faz assim, ó. Você está prestando atenção? Não, pois não. Eu não vou atrapalhar o culto. E nem o meu irmão que está aqui do lado, mas é que eu estou com fome. Você pode dar DD? É assim que ela faz? Meu irmão. Ela vai chamar a atenção de qualquer jeito, ela vai gritar, ela não vai se importar se o pastor, ela não vai pedir licença, pastor, estou com fome aqui. Não, ela vai gritar, não quero saber o que está acontecendo à minha volta, eu estou com fome. Sabe qual é o problema? É que nós somos muito religiosos na presença do Senhor, pastor Emir. Nós até temos fome, mas nós não manifestamos essa fome. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados, porque, poxa, o que vão pensar de mim? Você vem para a igreja com esse pensamento, irmão, você não vai comer nada. Você sabe quando você é mais abençoado? É quando você fecha o olho e desliga de onde você está. É quando você fecha o olho e você não está nem aí. Para o seu irmão, se ele está vendo que você está vestido assim, assim, assado, ou se o irmão te cumprimentou, se não cumprimentou, se ele falou paz do Senhor, se não falou, se o pastor que está pregando é Vitor, é Isaías, é Ademir, é o Silas Malafaia, é o Marco Feliciano. Sabe, quando Deus chama, quando você, o culto abençoado da tua vida, é aquele que quando você está com fome, você grita para Deus, Deus, eu estou com fome essa noite, eu preciso comer. É o que tinha naquele tabernáculo, era um bando de coração faminto pela presença e pela glória de Deus. Demorou na semana passada, mas na hora que Deus começou a perceber que tinha algumas pessoas famintas aqui dentro desta igreja, e essas pessoas famintas começou a chorar, Pai, eu quero comer, eu quero sentir a tua glória, eu quero que a tua glória enche o templo, eu preciso da tua presença. Aí começou a não se preocupar mais quem estava em volta, aí você começa a pular, aí você começa a falar em mistério, aí você começa a entrar em outro mundo. É um mundo que quem passa ali na frente, ele olha assim e fala assim, que bando de malucos alienados, que bando de gente doida, emocionada. É que eles não sabem a presença de Deus se manifestando em nós. Ele não sabe o que é Deus encheu o nosso coração. O mesmo Deus que cria, que sopra o universo, que faz os planetas, estrelas que são quadrilhões de distância, de tamanho da terra. Esse mesmo Deus vinha aqui, e eu não vou dizer que Ele toca em você não, irmãos, seria muito pretensão da minha parte dizer que Deus te toca, coloca as mãos de você. Não, Ele coloca só a unha, e já é suficiente. É a pontinha da unha. É a pontinha da unha de Deus. Já é suficiente para fazer você esquecer todo mundo e fazer que nem aquela criancinha com fome. Grita para o Senhor, porque Ele quer te alimentar essa noite. Outra coisa que é isso que faz a diferença. A fome espiritual do coração de Davi inundou aqueles corações. Quantos estão com fome essa noite? Só que você está preocupado se você vai atrapalhar o culto? Você está preocupado se você vai atrapalhar o seu irmão do lado direito ou da esquerda? Você está preocupado com o que as pessoas estão te vendo, como as pessoas estão te vendo? Meu Deus, Deus está esperando corações desesperados. Deus está precisando de corações apaixonados. Deus está precisando de corações que conseguem fechar o olho e sair dentro desse tabernáculo, passar o primeiro céu, passar o segundo céu e alcançar o terceiro céu com o seu coração e Deus manifestar a glória dele na tua vida.
Ele está buscando paixão, a mesma paixão que tinha no tabernáculo de Davi. Mas sabe qual é o problema? É que nós não somos pessoas centradas, pastor. Nós não somos pessoas que nós não sabemos o que queremos. Sabe por quê? Porque hoje o teu coração explode com essa palavra. Aí você vai gritar que nem aquela criança por fome de Deus. Deus vai manifestar a presença, você vai sentir a glória do Senhor daqui a pouquinho na tua vida. Vai sentir, vai. Eu sei que vai. Deus vai encher o tempo que nem ele encheu lá em Davi. Vai. Só que amanhã você já perdeu o foco. Hoje você está em Canaã. Amanhã você vai dar uma passada lá no Egito. Você vai buscar sujeira, vai buscar a refeição do mal, e você começa a encher a tua vida de outras coisas, você sai do foco. Tem uma historinha para te contar, de pessoas sem foco, nunca está contente com nada, sabe? Tem pessoas que chegam na igreja hoje assim, ó, ela senta, ela nunca está contente, ela não está contente com o som, com o tipo de louvor, com o tipo de cadeira, com o tipo de lugar, se está calor, se está frio, quem prega, quem não prega. É um grande observador. Só que nem um pouco de fome daquilo que Deus tem em essência para entregar. Talvez tenha sido o seu culto. Nunca está contente com nada na sua vida, em todas as áreas. Agora escuta essa história. Eu escutei essa semana um pregador. O rapaz está lá, na beira de uma montanha, quebrando pedra. Pá! E quebrando pedra. Daqui a pouco chega um cara no elefante. Pá, pá. Aí ele olha e o cara do elefante está só vistoriando os trabalhadores quebrando pedra. E o cara do elefante. Aí ele está lá assim, daqui a pouco ele vira para o céu. Deus, esse negócio de quebrar pedra não é bom não. O bom mesmo era ficar em cima daquele elefante. Só observando, só vistoriando, esse negócio de quebrar pedra, Deus, tá? Aí Deus falou assim, é? Então tá bom. A partir de agora, você é o cara em cima do elefante. Ele sobe em cima do elefante. Chega no patrão, que é o cara que dá as ordens para ele, o patrão fala assim, viu, beleza, você vai passar por 7 montanhas, observando, e o trabalho vai ser 9 horas por dia. 9 horas por dia em cima do elefante, assim. E o sol queimando a cabeça do cara. E 9 horas de trabalho em cima do elefante, ele vira, Deus, esse negócio de ficar em cima do elefante não é bom não. Bom mesmo é ser o sol, para ficar queimando a cabeça dos outros. Bom mesmo é ser o sol. Aí Deus falou assim, tudo bem então, você vai ser o sol. Aí ele virou o sol. Aí tá lá só com os raios solares, que estou cheio de poder. Daqui a pouco vem uma nuvem, cobre a terra a nuvem, ele tentando queimar a cabeça dos peão lá embaixo, e não consegue passar da nuvem. Fechou o tempo, não tem sol, não consegue atravessar. Aí ele virou e falou assim, Deus, esse negócio de ser sol não é bom não. Bom mesmo é ser a nuvem. Porque a nuvem, ela protege e não tem como passar por ela. Bom mesmo é ser a nuvem. Aí Deus falou assim, tá bom, vai ser a nuvem. Virou a nuvem. Aí tá lá cheio de baixo, cheio de si, nuvem e tal. Daqui a pouco o vento começa a empurrar. Ele querendo ficar quietinho na dele, como uma nuvem, e o vento leva para lá, e leva para cá. E ele querendo ficar quieto, e o vento levando ele, fala assim, esse negócio de ser nuvem não é bom não. O bom mesmo é ser o vento. Por quê? Porque o vento, ele leva a nuvem para lá, leva a nuvem para cá, e o cara era meio safado, levanta a saia das mulheres. Vento é o bom. Aí Deus falou assim, tudo bem então, você vai ser o vento. E o homem virou o vento. Aí ele leva a nuvem para cá, leva a nuvem para lá, se divertindo como o vento, feliz da vida. Daqui a pouco ele vê uma montanha. Aí ele falou assim, vou empurrar aquela montanha. E começa. Quem disse que ele empurra a montanha? A montanha não sai do lugar e fala assim, Senhor, ser vento não é bom não. O bom mesmo é ser a montanha. Aí Deus, a montanha fica ali intacta, não se mexe. Deus fez ele virar a montanha, pastor. Aí ele está lá como montanha, passa dia, vira dia, ele é montanha. Daqui a pouco ele escuta umas pancadas. Pá, pá, pá. Aí ele dá uma olhada para baixo, um cara lá batendo na montanha com martelo. Aí fala assim, Senhor, ser montanha não é bom não. O bom mesmo é ser aquele cara lá que está batendo com o martelo na montanha.
Aí Deus falou para ele, você viu, mas aquilo lá é o que você era no começo. Percebe? Que ele girou, procurou tudo que era lugares, voltou no mesmo lugar que ele estava. Por quê? Um insatisfeito, nunca está contente com nada, se aventura em tudo que é lugar, não tem foco com a presença de Deus, não tem foco no trabalho, não tem foco nos cursos que faz, não tem foco na família, não tem foco no matrimônio, não tem foco com o irmão, não tem foco como filho, como pai. E fica se aventurando, buscando felicidade em tudo que é lugar. Gira e sempre para no mesmo lugar. Deus, esta noite, Ele vai te dar fome, mas uma fome focada na presença dEle. Uma fome focada na presença do Senhor. É isso que Ele tem para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Igreja, alguma coisa chamou a atenção do Senhor naquele tabernáculo. E o que chamou a atenção do Senhor naquele tabernáculo foi a fome espiritual que aquele povo tinha. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Fome. O problema não está no fato de você ter essa fome pela presença do Senhor. Porque eu sei que você tem, senão você não teria vindo aqui hoje. Você não veio aqui para ver minha cara. Você não veio aqui para ver o seu irmão. Mas talvez você tenha vindo aqui por um simples ato religioso. Eu vou ao culto porque é importante. É bom ir lá ouvir uma palavra de vez em quando. Isso não é fome, irmãos. Isso não é fome. Fome é não conseguir viver sem a presença do Senhor. Deus não está procurando realmente uma pessoa que veio aqui hoje porque ela sentiu uma vontade de comer alguma coisa diferente no domingo à noite. Eu quero edificar com a pregação, em nome de Jesus, uma igreja que seja faminta por Deus. Que, neste momento, quando fechar os seus olhos agora para esta oração, fazer que nem aquela criancinha, que nem as minhas filhas, quando eu era pequeno, de 2 em 2 horas, elas chamavam a nossa atenção. E a gente teve umas aí que foi um pouquinho menos. Deus está procurando quem vai chamar a atenção dele hoje. Deus está procurando alguém que vai nessa noite conseguir fechar os teus olhos para a liturgia, para o templo, para o pastor, para a igreja na qual você entrou hoje, que podia ser qualquer uma que prega Jesus Cristo. Mas Deus está procurando alguém essa noite que realmente seja faminto, como Davi foi. Um homem rejeitado pela sua família. Um homem que não tinha nada a oferecer fisicamente. Não tinha nada a oferecer intelectualmente. O tabernáculo estava numa cidade. Davi improvisou uma tenda e falou assim: o mais importante não é a religiosidade do tabernáculo. O mais importante é a presença da arca. O mais importante não foi a igreja que você entrou hoje. O mais importante não é a religião que você frequenta, que você aprendeu. O mais importante não são os seus atos religiosos. O mais importante é onde está a arca.
Meu Deus, e a arca é Jesus. E Jesus disse que ele iria para o Pai, mas ele não deixaria que você ficasse órfão. Mas ele disse que ele deixaria o Espírito Santo para se apoderar do templo, não feito por mãos de homens, não no esplendor de Salomão, não na religiosidade do templo de Moisés, mas na simplicidade do templo de Davi. Pastor, eu não tenho andado muito legal minha vida espiritual, eu enchi minha vida de religiosidade, eu criei uma barreira. Quando eu quero entrar na tua presença, parece que tem um grande véu. Um grande véu que está separando a minha vida da arca. Igual a Moisés. Tem um grande véu e eu não consigo passar por esse véu. Eu tento melhorar minha vida espiritual, mas tem um véu. Não consigo sentir a presença do Senhor. Ou então, você chegou aqui e falou assim: Senhor, eu quero uma vida diferente no teu altar, eu quero assumir um compromisso contigo de verdade, só que eu enchi minha vida de um monte de coisa, tomei um monte de decisões em volta da minha vida, que fizeram me distanciar. Talvez essas coisas representem igual o templo de Salomão, a grandeza, a beleza aparente, só que só Deus sabe o que está aí dentro do teu coração. Só que hoje, eu quero dizer que o Filho de Deus se manifestou. E Ele se manifestou rasgando o véu de cima a baixo. Você sabe qual a maior característica da tenda de Davi? Não tinha véu. Não há separação entre a tua vida e o altar. Eu não sou mais especial do que você essa noite, não tem ninguém mais especial do que alguém essa noite. Todos essa noite podem ter uma experiência sobrenatural com Deus neste lugar, porque o templo está de portas abertas, não há véu, a arca está aqui no altar. Assim como essa luz está acesa neste púlpito, a arca do Senhor está acesa aqui neste altar. Eu posso sentir a presença do Senhor neste lugar. Eu posso sentir a presença. E agora chegou a hora de chorar, que nem aquela criancinha estava chorando quando quer leite. Se tem alguém com fome aqui hoje, por favor, chame a atenção de Deus. Eu vou te dar alguns minutos. Se tem alguém nessa igreja hoje com fome de Deus, faça alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Chora, grita, clama, faz alguma coisa.